Olá, seja muito bem-vindo para a parte 8 do livro A Chave Mestra. Alcance a vida extraordinária que você deseja. Nesta parte, você verá que pode escolher livremente o que pensa, mas o resultado do seu pensamento é regido por uma lei imutável. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que nossas vidas não estão sujeitas a nenhuma espécie de capricho ou variabilidade? Que somos governados pela lei? Essa estabilidade é a nossa vantagem, porque ao cumprir a lei, garantimos o efeito desejado com precisão imutável. É a lei que faz do universo um grande hino de harmonia. Se não fosse pela lei, o universo seria o caos em vez do cosmo. Então, esse é o segredo da origem do bem e do mal. Esse é todo bem e todo mal que já houve ou haverá. Vou ilustrar. O pensamento resulta em ação. Se o seu pensamento for construtivo e harmonioso, o resultado será bom. Se o seu pensamento for destrutivo ou desarmonioso, o resultado será ruim. Portanto, só existe uma lei, um princípio, uma causa, uma fonte de poder, e bem e mal são apenas termos que foram cunhados para indicar o resultado da nossa ação, ou nossa conformidade ou não conformidade com essa lei. A importância disso é bem ilustrada nas vidas de Emerson e Carlyle. Emerson amava o bem, e sua vida era uma sinfonia de paz e harmonia, enquanto que Carlyle odiava o mal, e sua vida era uma perpétua dissonância e desarmonia. Temos aqui dois grandes homens, cada um disposto a alcançar o mesmo ideal, mas um fazendo uso do pensamento construtivo e, portanto, em harmonia com a lei natural, enquanto que o outro utilizando o pensamento destrutivo e, portanto, atraindo para si desarmonia de todo tipo e natureza. Assim, é evidente que não devemos odiar nada, nem mesmo o mal, porque o ódio é destrutivo, e logo veremos que, quando temos pensamentos destrutivos, semeamos vento, o que levará à colheita de vendaval. O pensamento contém um princípio vital, porque é o princípio criativo do universo, e devido à sua natureza, atrairá outros pensamentos similares. Como o único propósito da vida é o crescimento, todos os princípios que servem de base para a existência devem contribuir para tal fim. Portanto, o pensamento assume a forma, e a lei do crescimento acaba por fazê-lo se manifestar. Você pode escolher livremente o que pensa, mas o resultado do seu pensamento é regido por uma lei imutável. Toda linha de pensamento constante não pode deixar de produzir seu resultado no caráter, na saúde e nas circunstâncias do indivíduo. Por isso, os métodos que nos permitem substituir hábitos de pensamento que sabemos só gerarem efeitos indesejáveis por aqueles de pensamento construtivo são de suma importância. Todos nós sabemos que isso não é fácil. Hábitos mentais são difíceis de controlar, mas isso pode ser feito. Começando a substituir pensamentos destrutivos por pensamentos construtivos. Crie o hábito de analisar cada pensamento. Se ele for necessário, se sua manifestação no objetivo for benéfica, não apenas para você, mas para todos que serão afetados de algum modo por ele, mantenha esse pensamento. Aprecie esse pensamento. Ele é valioso. Ele está em sintonia com o infinito. Ele crescerá e se desenvolverá e gerará frutos centenas de vezes. Agora, por outro lado, é bom ter em mente esta citação de George Matthew Anders. Aprenda a manter a porta fechada e a manter fora de sua mente, fora de seu escritório e fora do seu mundo todo elemento que tenta entrar sem um propósito útil e definido em vista. Se o seu pensamento foi crítico ou destrutivo e resultou em qualquer dissonância ou desarmonia, talvez seja necessário cultivar uma atitude mental que leve ao pensamento construtivo. Você verá que a imaginação será de grande ajuda nesse sentido. Cultivar a imaginação leva ao desenvolvimento do ideal que dará origem ao seu futuro. A imaginação reúne o material que a mente utiliza para tecer a trama do seu futuro. A imaginação é a luz que nos permite penetrar em novos mundos de pensamento e experiência.
A imaginação é o poderoso instrumento com o qual cada descobridor e cada inventor abriu o caminho que levou do precedente à experiência. O precedente diz, não pode ser feito. A experiência diz, está feito. A imaginação é um poder plástico que molda as coisas do sentido em novos formatos e ideias. A imaginação é a forma construtiva do pensamento que deve preceder qualquer forma de ação construtiva. Um construtor não pode construir uma estrutura de qualquer tipo se não tiver recebido as plantas do arquiteto, e o arquiteto deve gerar essas plantas em sua imaginação. Um grande empresário não pode construir uma empresa gigantesca que coordena centenas de empresas menores e milhares de funcionários e utiliza milhões de dólares do capital se não tiver criado primeiro todo o sistema em sua imaginação. Os objetos do mundo material são como uma argila nas mãos do ceramista. É na mente mestra que as coisas reais são criadas, e é pelo uso da imaginação que o trabalho é feito. Para cultivar a imaginação, você deve exercitá-la. Exercícios são necessários para cultivar o músculo mental, assim como o músculo físico. O músculo deve receber os nutrientes necessários ou não se desenvolverá. Não confunda a imaginação com fantasia ou com aquela forma de devaneio a qual algumas pessoas se entregam. Devaneios são uma forma de dissipação mental que pode levar ao desastre mental. Agora, imaginação construtiva significa trabalho mental, o que alguns consideram o tipo mais árduo de trabalho, mas ainda assim leva aos melhores resultados, pois todas as coisas boas da vida vêm até aqueles capazes de pensar, imaginar e transformar os sonhos em realidade. Quando você estiver plenamente consciente de que a mente é o único princípio criativo, que é onipotente, onisciente e onipresente, e de que você pode entrar conscientemente em sintonia com essa onipotência, usando seu poder de pensamento, terá dado um grande passo na direção certa. O passo seguinte é deixá-lo pronto para receber esse poder. Como esse poder é onipresente, deve estar dentro de você. Sabemos que isso é verdade porque todo poder vem de dentro, mas deve ser desenvolvido, revelado, cultivado. Para tanto, devemos ser receptivos, e essa receptividade é adquirida da mesma forma que a força física, ou seja, por meio de exercícios. A lei da atração, certamente e sem dúvida, fará com que cheguem até você as condições, o ambiente e as experiências de vida correspondentes à sua atitude mental habitual, característica e predominante. O que vale não é o que você pensa uma vez quando está na igreja ou lendo um bom livro, mas a sua atitude mental predominante. Você não pode cultivar pensamentos fracos, prejudiciais e negativos durante 10 horas por dia e pensamentos fortes, positivos e criativos por 10 minutos e esperar que eles resultem em condições ótimas, poderosas e harmoniosas. O poder verdadeiro vem de dentro. Todo o poder que qualquer pessoa pode utilizar está dentro dela, só esperando vir à tona. Primeiro quando ela o reconhece, e depois quando confirma como o seu, trabalhando esse poder em sua consciência até que a pessoa se torne una com ele. As pessoas dizem que desejam uma vida farta, e de fato desejam, mas muitas acham que isso significa que, se exercitarem seus músculos ou respirarem de certo modo, ingerirem determinados alimentos preparados de um jeito específico, beberem tantos copos d'água em certa temperatura por dia, evitarem bebidas alcoólicas, alcançarão a vida farta que buscam. O resultado desses métodos é indiferente. No entanto, quando uma pessoa acorda para a verdade e confirma sua unidade com toda a vida, descobre que tem a visão clara, o passo ágil, o vigor da juventude, percebe que descobriu a fonte de todo o poder. Todos os erros não passam de erros resultantes da ignorância. Adquirir conhecimento e, consequentemente, poder é o que determina o crescimento e a evolução. Reconhecimento e demonstração de conhecimento constituem o poder. E esse poder é espiritual. E esse poder espiritual é aquele que está no cerne de todas as coisas. É a alma do universo. Esse conhecimento é resultado da capacidade humana de pensar.
O pensamento é, portanto, a origem da evolução consciente dos seres humanos. Quando uma pessoa deixa de avançar em seus pensamentos e ideais, suas forças começam a desintegrar imediatamente, e seu semblante registra gradualmente essa mudança de condições. Pessoas bem-sucedidas se focam em manter os ideais das condições que desejam realizar. Elas mantêm em mente o próximo passo necessário para alcançar o ideal que buscam. Os pensamentos são os materiais que usam em suas construções, e a imaginação é sua oficina mental. A mente é a força contínua que elas usam para garantir as pessoas e condições necessárias para construir sua estrutura de sucesso, e a imaginação é a matriz em que todas as belas coisas são moldadas. Se você for fiel ao seu ideal, ouvirá o chamado quando todas as condições estiverem prontas para materializar os seus planos, e os resultados serão exatamente aqueles que você desejou. O ideal firmemente sustentado é o que predetermina e atrai as condições necessárias para sua realização. É assim que você pode tecer um traje de espírito e poder na teia de toda a sua existência. É assim que você pode levar uma vida encantada que estará para sempre protegida contra todo o mal. É assim que você pode se tornar uma força positiva que fará com que condições de opulência e harmonia sejam atraídas até você. Essa é a influência que permeia gradualmente a consciência geral e é, em grande parte, responsável pelas condições de inquietação evidentes em todo lugar. Na parte anterior, você criou uma imagem mental e a trouxe do invisível para o visível. Esta semana, quero que você pegue um objeto e regresse até a origem dele. Veja do que ele realmente é feito. Se fizer isso, desenvolverá imaginação, percepção, compreensão e sagacidade. Você adquire essas capacidades não pela observação superficial, mas por meio de uma observação analítica aguçada, que revela o que está sob a superfície. Poucos sabem que o que vem são só os efeitos e entendem as causas que geram esses efeitos. Sente-se em sua posição habitual e visualize um navio de guerra. Veja um monstro nefasto flutuando na superfície da água. Parece não haver vida ali perto. Tudo é silêncio. Você sabe que a maior parte do navio está sob a água, fora de vista. Você sabe que o navio é tão grande e pesado quanto o arranha-céu de 20 andares. Você sabe que há centenas de homens prontos para realizar imediatamente suas tarefas designadas e que cada área é comandada por oficiais capazes, treinados e qualificados que se mostraram competentes para controlar essa extraordinária máquina. Você sabe que, embora o navio pareça alheio a tudo, tem olhos que enxergam tudo o que se passa em quilômetros à sua volta, e que nada escapa de seu olhar vigilante. Sabe também que, embora ele pareça calmo, submisso e inocente, está preparado para lançar um projétil de aço de milhares de quilos contra um inimigo que se encontre a quilômetros de distância. Você pode trazer isso e muito mais à sua mente sem qualquer esforço. Mas como o navio chegou até onde está? Como foi criado? Você precisa saber tudo isso, se for um observador atento. Siga as grandes placas de aço na fundição. Veja os milhares de homens que trabalharam em sua fabricação. Retroceda ainda mais e veja o minério sendo retirado da mina. Veja quando ele é carregado em barcaças ou automóveis. Veja o minério sendo derretido e devidamente processado. Retroceda mais e veja os engenheiros que projetaram o navio. Deixe que seu pensamento leve ainda mais longe para determinar por que eles projetaram o navio. Você verá que já retrocedeu tanto que o navio é algo intangível, não existe mais. E agora não passa de um pensamento no cérebro do projetista. Mas de onde veio a ordem para projetar o navio? Provavelmente do secretário de defesa. Mas é possível que esse navio já era planejado antes que se pensasse em guerra e antes que o Congresso aprovasse uma lei destinando recursos para tal projeto. Possivelmente houve oposição e discursos contra ou a favor da lei. Quem os congressistas representam? Eles representam você e eu. Então nossa linha de pensamento começa com um navio de guerra e termina conosco. E, em última análise, vemos que nosso próprio pensamento é responsável por essa
e muitas outras coisas, nas quais raramente pensamos, e um pouco de reflexão nos levará ao fato mais importante de todos. Se alguém não tivesse descoberto a lei que permite a essa enorme massa de aço flutuar na superfície da água, em vez de afundar imediatamente, o navio jamais existiria. Essa lei diz que a gravidade específica de qualquer substância é o peso de qualquer volume dessa substância comparado com o igual volume de água. A descoberta dessa lei revolucionou todo tipo de viagem, comércio e guerra no mar, e tornou possível a existência de navios de guerra, porta-aviões e navios de cruzeiro. Você achará exercícios desse tipo inestimáveis. Quando o pensamento é treinado para enxergar o que está sob a superfície, tudo ganha novo aspecto. O insignificante passa a ser significativo. O desinteressante passa a despertar interesse. As coisas que achávamos que não tinham importância passam a ser vistas como as únicas coisas realmente cruciais na existência. Meus parabéns por finalizar mais uma parte da nossa maratona. Eu espero de coração que você tenha apreciado todos os ensinamentos aqui contidos e eu te encontro na próxima parte. Até lá!